Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje para falar do que foi para mim a melhor contratação dessa free agency. Hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo na quinta de noite, então já dá para falar, os principais nomes já saíram do mercado, os principais contratos já foram feitos, então a gente pode falar qual foi a melhor contratação dessa free agents, apesar de ainda ter alguns bons, ótimos nomes disponíveis, e a gente ainda vai ter boas contratações a serem feitas. Acho que nenhuma supera essa daqui. Não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Sigam o Landzone Brasil no Twitter, o link tá na descrição desse vídeo e bora lá. Não preciso fazer muito mistério porque tá na thumb, tá no título. Pra mim, a melhor contratação dessa free agency foi Mike Evans, wide receiver, pelo São Francisco 49ers. A contratação do Mike Evans, porque pra mim, né, ela foi... Eu vou dar aqui uma explicação tática, mas também desenvolver porque que eu acho que foi a melhor contratação. Ao mesmo tempo que ela é uma solução tática muito clara de uma necessidade grande dessa equipe do São Francisco 49ers e desse ataque do Kyle Shanahan, ela também, dentro dos acordos que vêm sendo assinados na NFL e nessa própria free agency, ela mostrou uma eficiência financeira ótima, se mostrou um contrato barato. Então, o Mike Evans chega para ocupar um papel específico e muito claro no ataque desenhado pelo Kyle Shanahan. Ele vai ser o verdadeiro e o clássico ex-receiver, aquele recebedor de perímetro, aquele cara capaz de vencer e de jogar isolado no lado fraco da formação. O que é o lado fraco da formação? O lado que vai ter menos jogadores do São Francisco 49ers. É aquele cara pro Kyle Shanahan botar lá e falar: cara, te vira aí, vence aí, seja na força, seja com bolas contestadas, que é onde ele se sai muito bem, mas ele traz uma característica, desculpem, que os Niners não tinham, que é esse wide receiver grande, físico, que joga de ex-receiver, né? O Rick Pearsall é muito mais um Z, aquele cara que joga no slot, próximo do tight end. Então, o Mike Evans tem essa característica que o elenco não tinha e que o Kyle Shanahan não tinha. O ataque do Kyle Shanahan, para quem não sabe, é baseado muito em motions, em pré-snap, em play action pesado, muito play action utilizando os seus running backs, né? Então, para manipular as coberturas defensivas, enfim, e gerar matchups favoráveis, principalmente por seus tight ends. Então, é algo que ele busca muito, principalmente pro George Kittle, colocar o George Kittle em situações confortáveis para receber a bola. Então, nesse contexto, tu ter a presença de um recebedor tão dominante fisicamente como o Mike Evans muda completamente a maneira como as defesas vão enxergar isso. Então, cada movimento no pre-snap, cada play action, cada conceito derivado de um outside zone, buscando manipular as defesas, começam a ser enxergados agora, inclusive com uma maneira ainda mais diferente, porque, bom, tu tem mais um jogador grande que tu pode gerar matchups desfavoráveis, que é algo que o Kyle Shanahan gosta muito de fazer. Então, como eu falei, o Evans traz muito esse perfil de um wide receiver físico, com um grande raio de recepção, né, por ser um cara de mais de 1,90 m, é muito bom em bolas contestadas, algo que faltam nesses ataques geralmente do Kyle Shanahan, né, e é algo que ele conseguiu agora. Então, eu tenho até aqui uma estatística que eu peguei. Ele tem, segundo dados da ESPN, 27 touchdowns em passes de janela apertada na última década, mais do que qualquer outro jogador nesse período. Então é algo que vai agregar muito nesse esquema do São Francisco 49ers. Eu separei aqui que, taticamente, além do que eu já falei, ele vai trazer um impacto em 3 níveis principais do ataque da equipe do São Francisco 49ers. O primeiro, gente, é no espaçamento vertical do campo. O Mike Evans, ele força as defesas a manter um safety de maneira mais profunda, porque ele é muito bom abrindo
muito bom atacando o fundo do campo. Então ele força defesas a manter esse safety mais recuado. Se tu vai ter jogadores mais recuados para defender o Mike Evans, isso significa que às vezes tu vai ter um cornerback e um safety separados exclusivamente para o Mike Evans. Abre espaço para conceitos intermediários, rotas de meio do campo, que são marcas registradas do Kyle Shanahan. Então isso beneficia jogadores diretamente como o Rick Pearsall e o George Kittle, jogadores que gostam de atacar o meio do campo, principalmente o George Kittle. Eu acho que o George Kittle é um cara que tem muito a se beneficiar dessa contratação do Mike Evans. Assim, acho que são dois jogadores que têm um encaixe muito interessante juntos. Ao mesmo tempo, isso impede, na teoria, que as defesas colapsem o box contra o time do São Francisco 49ers. Os Niners, na última temporada, foram um dos times que mais enfrentaram o box pesado. O que isso significa? Com 7, 8 jogadores próximos à linha de scrimmage, o que acaba dificultando com que o Christian McCaffrey corra com a bola. Então, a partir do momento que tu tem um wide receiver que traz esse perigo e que ataca o fundo do campo, tu é obrigado a tirar jogadores do box para fazer essa marcação. Se tu tira jogadores do box, tu dá espaço para o Christian McCaffrey correr com a bola, tu dá espaço para rotas intermediárias, né, tanto do Rick Pearsall quanto do George Kittle. Então tu já começa a gerar uma versatilidade muito interessante nesse ataque. Caso não aconteça, vamos supor, os times vão pagar para ver. Eu vou continuar deixando o box pesado contra os Niners, porque eu não quero de jeito nenhum que o Christian McCaffrey corra com a bola. Eu quero que eles passem. E aí, bom, significa que o Mike Evans vai ter espaço no fundo do campo para receber os passes. Então, lotou o box, bola no Mike Evans. Não lotou o box, bola pro George Kittle correr. Então, assim, é o win-win situation, é algo que traz versatilidade. Então, espaçamento vertical. Ganha com isso George Kittle, ganha com isso o nosso querido Christian McCaffrey e também ganha com isso Rick Pearsall. Segundo ponto, play action. O Brock Purdy é um cara que ele tem que lidar muito com leituras que dependem muito de leituras rápidas, né? Depois que ele faz o fake do play action, né? É uma equipe que eu falei usa muito play action, então para justamente enganar a defesa. Então muitas vezes ele tem que fazer leituras rápidas. E tu ter um jogador como Mike Evans, às vezes isolado num lado do campo, simplifica essas leituras, né? Simplifica as progressões. Porque tu olha o Mike Evans e aí, bom, tu pode lançar num single coverage, por exemplo, uma bola no Mike Evans. Tu pode atacar ele de maneira imediata porque ele vai estar livre ou ele vai estar contestado, mas ele vai estar bem marcado, mas tu sabe que ele tem pelo menos 70, 80, 60% de chance de ganhar esse passe, algo que antes o Brock Purdy não tinha. Então isso simplifica as leituras dele no play action. Outro ponto que não é o meu terceiro, mas que eu quero adicionar aqui agora no meio do vídeo. O Mike Evans é um cara grande, como ele tem um corpo de tight end, a gente costuma dizer. Ele lembra, por exemplo, o Puka Nacua no Los Angeles Rams. Então isso ajuda muito no jogo terrestre. Ele é um cara muito envolvido no jogo terrestre, é um bom bloqueador. Então ajuda também o Christian McCaffrey nessa parte. É muito bom, vai ser bom pro Kyle Shanahan ter um wide receiver que ajuda ele nessa questão. E terceiro ponto é na red zone. Historicamente, e nas últimas temporadas, o Shanahan tem tido problemas de construir touchdowns para os seus wide receivers. Ele precisa fazer Ele precisa fazer malabarismo para conseguir um touchdown para wide receiver, né? Tem que ser motion, tem que ser um design de jogada, tem que ser wide receiver lançando bola. Com Mike Evans isso fica muito mais simples e o que torna isso tão valioso. Ele é um alvo muito dominante dentro da red zone, e isso é uma das principais características dele. Como eu falei, ele soma 27 touchdowns e passes de janela apertada. Então rotas físicas nessa região, especificamente na end zone,
exige muita fisicalidade, então ele se sai muito bem, ganha muitas bolas contestadas, back shoulders, fades. Então, assim, nesse ponto eu acho que ele agrega muito à equipe do São Francisco 49ers. Ter um jogador com essa capacidade de fazer touchdowns na red zone é importantíssimo. Os Niners sofreram muito nos últimos anos com aproveitamento na red zone, e quando a gente faz o corte para o wide receivers, isso fica ainda pior. Os wide receivers do São Francisco 49ers nos últimos anos têm tido muitos problemas para receber a bola dentro da red zone. E o Mike Evans vem com uma característica muito boa nesse sentido de receber a bola dentro da casinha, de matar e anotar os 6 pontos para a equipe do São Francisco 49ers. E como eu falei, né, gente, é um contrato de 3 anos por 42 milhões. Eu até vou fazer a conta aqui que eu nem sei a média de cabeça disso. Então, 42 divididos por 3, eu sou horrível com matemática, tá? Dá 14 milhões de média. Com incentivos pode chegar a 60. Se ele bater os 60 milhões, eu tenho certeza que a torcida dos 49ers vai estar tranquila, porque significa que ele bateu jardas, esteve presente nos jogos, foi campeão, venceu divisão, venceu conferência. Provavelmente todos esses são os incentivos. Então, assim, um contrato ótimo, maravilhoso, com 14 milhões de média, apenas 16 milhões garantidos. Então, basicamente, é só o primeiro ano de contrato garantido. Não foi bem no primeiro ano, tu pode cortar ele, provavelmente, sem problemas. Num wide receiver que sempre foi de elite e que nunca teve problemas com lesões, tirando a última temporada, eu acho que é uma aposta muito válida. Em resumo, como eu disse, é uma contratação que resolve 3 problemas, né? Adiciona um verdadeiro ex-receiver, amplia o teto desse ataque do Shanahan com tudo que eu falei, resolve um problema na red zone e chega por um valor relativamente abaixo do mercado de wide receivers dentro da NFL. Então, por isso tudo, eu considero a contratação do Mike Evans a melhor dessa janela de free agents da NFL de 2026, tá, minha gente? Não se esqueçam, tá? Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, se inscrevam, tem muita gente que vê os vídeos aqui no canal e não é inscrita. Gostaria de agradecer, essa semana foi muito boa aqui pro canal, batemos os 300 inscritos, vídeos com um número bem bom de visualizações, então muito obrigado, sem vocês nada disso seria possível. Então, obrigado mesmo de coração, fico muito feliz. E sigam também a página no Twitter, tá, minha gente? Muito obrigado. Um abraço, valeu e tchau!